Graças e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um texto da Palavra de Deus. Desta vez, Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, que dizem assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, neste momento te agradecemos por esta palavra que lemos e que podemos nos deleitar nela, meditando, fortalecendo o nosso espírito, Deus. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto de Mateus, eu li apenas 2 versículos para a gente não estar se delongando aqui, visto que é um vídeo simples, objetivo ser curto, porém direto. Para a gente entender esses 2 versículos, a gente tem que ler no mínimo todo o capítulo 6, porque o Senhor Jesus ele vem através dos seus discursos de parábolas e ensinamentos, ele vem tentando separar exatamente o que é terreno e o que é do reino dos céus. Então ele começa a falar sobre os hipócritas, sobre aqueles que faziam as coisas com o objetivo de ter a sua recompensa aqui na terra. Ele fala sobre aqueles que querem ganhar riquezas, aqueles que querem agranjear como se fossem viver a eternidade aqui na terra. E ele diz que não era dessa maneira que uma pessoa que é do reino, né, que é a pessoa que serve a Deus, ela vai viver. Mas ela vai viver de uma forma que priorize as coisas de Deus. No versículo 24, ele diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ele, durante o capítulo 6, ele expressa esse jeito do ser humano viver, querendo demonstrar espiritualidade, orando, fazendo as coisas, dando esmolas para que as outras pessoas vissem. E isso é uma característica de pessoas que querem receber a sua recompensa aqui, fazendo as coisas para que os outros homens vejam e aplaudam, para que esses que fazem esse tipo de obra, eles tenham essa autossatisfação. Mas Jesus Cristo diz que aquele que quiser orar, ore em secreto. Aquele que quiser fazer o bem, faça o bem, dê esmola, de forma que não veja nem ninguém tome ciência disso. Ele também aconselha que aqueles que vivem, norteiam a sua vida somente em buscar riqueza, em buscar tesouros dessa terra, eles busquem também o tesouro dos céus. Aqui ele está falando da maneira como o servo de Deus, ele precisa nortear a sua vida. Ele aqui não condena de maneira nenhuma o trabalhar, o projetar, o sonhar e ter um projeto pessoal de vida. Mas aqui ele diz que esse projeto ele não pode ser a última coisa, né? O objetivo principal e final da vida do cristão. Então, no versículo 24, esse que nós lemos, ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. De certa forma, Jesus Cristo está falando que aqui a gente sempre vive num tipo de dominação, num tipo de servidão. Ou você é servo de Deus, ou você é servo das riquezas, servo do pecado, de uma maneira ou outra. Então, ele
começa a falar sobre a ansiedade pelas coisas, ou seja, uma preocupação a respeito das coisas dessa vida, pelo que comer, pelo que vestir. Ou seja, a gente pode pensar, será que eu não posso me preocupar? É errado eu me preocupar com o suprimento da minha família? Mas ele não está falando desse tipo de preocupação, ele está falando daquela preocupação que consome, que tira a sua paz, que tira o seu sossego. Porque muitas vezes a ansiedade é um sinal de falta de fé em Deus. Eu oro a Deus, entrego algo nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo eu estou agindo como se Deus não tivesse ouvido minha oração, ou como se Deus não fosse agir. Uma vez que nós fazemos a nossa parte, aquilo que cabe a nós fazer, então nós temos que confiar que Deus vai fazer a parte dele. Se ele não fizer no momento, nem do jeito que nós queremos, mas sim, nós temos que confiar que ele vai fazer do melhor jeito. E nesse contexto aqui imediato, Jesus Cristo ele faz uma comparação. Ele compara com os pássaros e com o lírio do campo. Não de uma forma dizendo que os pássaros não trabalham e nós não devemos trabalhar também. Porque os pássaros eles cumprem a função que eles foram designados a fazer, que é viver na natureza da forma como Deus os criou. Mas ele faz essa comparação mostrando que eles não são ansiosos e mesmo assim eles têm o sustento. Ele diz, olha, vocês têm que ser da mesma forma, vocês têm que agir, viver sem ter essa ansiedade, porque a ansiedade não vai acrescentar nada na vida de vocês. A ansiedade ela só vai tirar o sossego de vocês. É mais fácil a ansiedade ela encurtar a sua vida do que alongar ou acrescentar. Com certeza não vai acrescentar coisa alguma. Então ele fala dessas preocupações do dia a dia, e o versículo 32 ele diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando ele fala gentios, ele está se referindo àquelas outras nações fora da linhagem de Israel, que não conheciam a fé, nem muito menos tinham ouvido falar do Evangelho. E está dizendo que eles, por não conhecerem a Deus, eles buscam essas coisas como objetivo final e principal das suas vidas. Mas ele diz assim, os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sim, em outra parte os gentios eles buscam, por não crerem num Deus todo-poderoso que supre todas as coisas. Por outro lado, nós devemos descansar nele. Ele deixa claro aqui, se alguém tinha alguma dúvida naquela ocasião que ele estava falando, ele diz, pois o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Aí vem o versículo 33 e o 34, que a gente leu. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, olha, não é mal você correr, você trabalhar, você viver, mas estar ansioso demasiadamente, isso é mal. Mas ele dá um conselho, ele diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino. Busque primeiramente o reino dos céus. Se você observar no mesmo livro de Mateus, capítulo 3, vai falar da pregação de João Batista e posteriormente da pregação de Jesus Cristo, no qual as duas são idênticas, que é arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Uma vida voltada para o reino é uma vida aos pés da cruz. Uma vida voltada para o reino é uma vida de arrependimento constante, de reconhecimento da sua maldade e reconhecimento da grandeza e soberania de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Ele estava dizendo, ao invés de vocês estarem ansiosos por coisas dessa vida que perecem, estejam ansiosos pelas coisas espirituais, estejam trabalhando pelas coisas espirituais, se arrependendo dos seus pecados.
ele estava dizendo que havia uma coisa muito mais urgente do que a fome e a sede. Havia uma coisa muito mais urgente do que a veste. Era o perdão dos pecados. Era o ter a convicção e a certeza de que eles estavam inclusos no reino de Deus. E depois que você se arrepende dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo, e tem convicção de que as promessas do Senhor têm lhe alcançado, aí você tem paz. Aí você, na vivência cristã, você vai trabalhar para a glória de Deus, comer para a glória de Deus, beber para a glória de Deus, vestir-se para a glória de Deus. E sabendo que no pouco ou no muito, como dizia o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4, 12 e 13, né, que já estava acostumado, habituado em viver no muito, no pouco, na abundância ou na falta, mas ele podia passar por qualquer situação, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo 33, ele nos dá esse conselho de sempre, em qualquer situação de bonança ou numa situação de escassez, colocar-nos sempre o reino em primeiro lugar. Versículo 33, ele ainda conclui dizendo: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34 diz: portanto, quando aqui ele vai encerrar a sua palavra, o seu raciocínio a respeito do assunto, portanto, né, concluindo: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Uma característica da ansiedade é você estar se preocupando por coisas que nem chegaram, nem aconteceram ainda. Aqui, depois que ele fala sobre servir a dos senhores, depois que ele fala que os gentios é que se preocupavam em demasia com essas coisas porque não conheciam a Deus, mas nós que temos um Pai, nós podemos descansar porque sabemos que Ele conhece as nossas necessidades uma por uma, em sua totalidade. Ele conclui aqui dizendo que nós não devemos nos inquietar antes do tempo. Nós não devemos estar ansiosos de forma alguma, mas devemos confiar naquele que nos chamou. Ora, se nós não temos o consolo material, se nós não temos a vida que nós queríamos ou almejamos de alguma forma ter, mas com certeza nós já podemos nos alegrar, porque o reino chegou até nós por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, que nós possamos estar buscando o reino de Deus, dia a dia, nos arrependendo dos pecados e estando aos pés da cruz, porque daquele que foi pendurado na cruz do Calvário é que provém o perdão dos pecados e a salvação da alma. Ele estava ali nos substituindo, ele estava ali tomando o nosso lugar, morreu para que nós não morrêssemos, foi separado de Deus para que nós não fôssemos separados e hoje estivéssemos sim por meio dele unidos a Deus. Se você ainda não se entregou, não se jogou aos pés da cruz, não crê no Senhor Jesus, né, existe, através dessa mensagem, Deus pode ter falado ao teu coração. Que Deus abençoe você. Nós iremos orar neste momento. Oremos. Senhor Deus, Amantíssimo Pai, te agradecemos por essa palavra de consolo que mais uma vez vem ao nosso coração, ao falar que Tu conheces cada necessidade, uma por uma, que nós podemos descansar em Ti, ó Deus. Pai, que estejamos sempre buscando o reino dos céus e sua justiça, que não estejamos nos preocupando com o dia de amanhã, mas sim estar sempre sendo gratos por aquilo que hoje o Senhor tem nos entregue. Deus querido, ajuda-nos a chegar naquele dia, ajuda aquele que ouviu essa mensagem, que possa crer, se arrepender, se fortificar em Ti. Deus querido, é isso que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.